Nostálgicos sobreviventes, sejam bem-vindos a mais um Semanário Musical e vamos direto aqui para as nossas notícias gerais e dentro delas a gente vai falar aqui o nosso boletim hospitalar. Cada dia eu chamo esse quadro de nome, me ajudem a achar um nome para esse quadro, obrigado. No dia 5 de julho saiu finalmente de alta o Herbert Viana, queridaço dos Paralamas do Sucesso. Ele que estava internado por uma semana ali no Copa d'Or, no Rio de Janeiro, para tratar uma pneumonia. Ele está terminando de se recuperar em casa e logo estará de volta aos palcos, recebendo todo esse carinho, né, ao vivo, né, todo esse carinho que ele recebeu, todo esse apoio que ele recebeu dos seus fãs. Foi mais ou menos isso que disse o comunicado da banda, dizendo, né, falando sobre a alta do Herbert. Que bom que ele já está bem, que já está em casa, se recuperando direitinho para voltar para os palcos e arrasar como sempre. Quem cancelou não só a sua turnê com a banda, mas também as suas atividades solos foi ela, Flor Jansen, do Nightwish. A gente já tinha comentado aqui, né, que o Nightwish tinha cancelado o resto da sua turnê por conta da Flor não estar se sentindo bem, e ela agora explicou o que de fato aconteceu. Ela disse que no último show do Nightwish ela desmaiou e teve que ser levada ao hospital. Pois é, lembrando que o Nightwish, ou melhor, que a Flor Jansen está grávida de seu segundo filho, e entre uma gravidez e outra, ela teve que vencer um câncer de mama, isso tudo com a faixa etária ali dos 40, então ela é uma guerreiraça, então que ela fique bem, que a família fique bem, e é sobre isso. No dia 5 de julho, o heavy metal, né, o metal aí, ficou órfão, pois é, faleceu Vânia Cavaleira, a mãe de Max e Igor Cavaleira, os irmãos Cavaleira do Sepultura, eles que foram responsáveis, né, por formar essa banda ali no começo dos anos 90 e levaram o heavy metal a outro patamar, né, o heavy metal nacional a outro patamar. Eu tenho certeza que muitas bandas que hoje existem, como Nervosa, Crypta, por exemplo, para citar algumas, têm ali suas influências no Sepultura. Então, e a Vânia Cavaleira sempre foi uma das grandes incentivadoras da carreira dos filhos, e eles prestaram suas homenagens a ela, e não somente eles, mas também os outros membros do Sepultura, né, como o Andreas Kisser, por exemplo. E a Vânia Cavaleira estava com 80 anos e a causa da morte não foi revelada. Eles pediram privacidade nesse momento de luto e que eles possam ficar bem para dar continuidade ao legado dessa matriarca da família Cavaleira. Falando em resiliência, em retornar e ficar bem, né, após a dor, saiu essa semana a capa do novo disco do Angra, a gente falando aqui de metal, né, The Cycles of Pain, que vai sair apenas em novembro. Já saiu a sua capa, a gente vai deixar a fotinho aqui para vocês, porque os fãs já começaram a procurar significados escondidos nessa capa, se seria ali alguma forma de homenagem ao maestro André Matos, se seria ali alguma referência, teria ali algumas referências aos álbuns anteriores do Angra. Isso a gente não sabe. O que eles disseram é que essas músicas foram gravadas com muito carinho e que eles esperam que as pessoas possam, né, que muitas almas possam ser curadas ouvindo essas canções, e que é sobre isso mesmo, você passar por períodos, por ciclos de dor e retornar desses períodos ainda mais fortes. Pois é. Esse álbum conta com participações bem especiais, como Fernanda Lira, da Crypta, e o Kiko Loureiro, o Tesouro Nacional, que brilha hoje com o Dave Mustaine no Megadeth, mas já fez parte do Angra também. Falando em volta, falando em bandas que talvez voltem, a gente vai falar aqui do Creed. Pois é, eles que anunciaram mudanças em seu layout do seu site oficial, o que deixou os fãs já bem animados com a provável volta dessa banda, que está em um hiato de 11 anos. Lembrando que cada integrante do Creed segue com suas carreiras solo e estão fazendo suas coisas, e o guitarrista até disse que teria que ser feito um certo malabarismo para dar continuidade, para que a banda retornasse, né? Então cada um teria que ceder um pouquinho, que não ia valer a pena voltar apenas para fazer um show. Ou seja, então se é para voltar, volta e faz turnê, né? Que a gente vai ficar bem contente em ver o Creed de volta. Essa banda que fez parte da adolescência de muita gente ali dos anos 2000, né? Creed bem legal, é uma banda que eu gosto pra caramba, então seria muito bem-vinda a volta dos caras.
Claro que para fã, qualquer sinalzinho de fumaça, os fãs já ficam desesperados. Ah, meu Deus, tá voltando, será? A gente segue acompanhando e qualquer notícia sobre o retorno do Creed, a gente conta aqui para vocês, porque eu vou ficar bem feliz com isso. Então, a gente segue acompanhando aí as últimas notícias, né? Falando sobre últimas notícias, vamos aqui pro nosso Tá Pra Vir. Quem tá pra vir pro Brasil ainda este ano é o pessoal do Korn, banda boa também. Foi anunciado por aquele jornalista que sempre antecipa as informações de shows e costuma estar certo, que o Korn ainda virá esse ano entre outubro e novembro. A gente acha aqui um espacinho para eles no Knot Festival, né? A gente tem no Knot Festival já, pelo menos como possibilidade, o Evanescence, que anunciou que vinha para o Brasil em outubro, e a vaga de outubro, ali 21 e 22, tá livre para o Evanescence. Tem o próprio Slipknot e, quem sabe, o Korn, né? É um festival que tá ganhando um pouquinho mais de corpo, já tem data e já tem local, o Varangabaú, e pelo menos algum line-up a gente já tem ideia, né, de que venha. A gente tá esperando, falando em Tá Pra Vir, as datas do Paul McCartney, que seria em novembro, lembrando que quem ia vir e não vem mais é a Madonna, e a gente contou no semanário da semana passada por que a rainha do pop, né, deu uma pausa na turnê. Cancelou, na verdade, a sua última turnê, adiou a última turnê. Falando em festivais, a gente já tem as datas aqui do Lollapalooza do ano que vem, 22, 23 e 24 de março. E a gente tem, por enquanto, de confirmado apenas o Blink-182, que não conseguiu vir na última edição desse ano do Lollapalooza. Falando em festivais de uma banda só, essa semana finalmente vai ganhar forma, a gente espera, né? A gente espera receber o line-up finalmente do Primavera Sound. Isso porque a venda de ingressos, aqueles ingressos especiais para clientes do Banco do Brasil, será colocado à venda, aqueles que dá para você escolher um dia do festival, algo assim, serão colocados à venda agora, dia 11 de julho, entre o dia 11 e o dia 13. Então a gente espera que nessa semana a gente tenha finalmente notícias de quem, além do The Cure, vai vir pro Primavera Sound. Falando em anos 80, quem vem o ano que vem, a gente já tem que começar a pensar no ano que vem, nos shows do ano que vem, é o pessoal do Tears for Fears, eles que estão numa turnê bem grandiosa do seu último trabalho, estão previstos para vir ainda no primeiro semestre do ano que vem. Vamos aguardar as datas certinhas, né? Quem vem pro Brasil o ano que vem, mas aí não é para fazer show, é o eterno vocalista, tecladista e muito mais, o Geddy Lee, do Rush. Ele que vem o ano que vem para lançar a sua autobiografia, para divulgar a sua autobiografia. Bacana, né? A gente fica aqui no aguardo dele também, mas por enquanto sem ideias de shows, tá bom? Falar uma coisa aqui bem séria. Saiu um pedido que está sendo feito inicialmente por fãs e outros jornalistas para que seja feita a autópsia da Gal Costa. Isso porque saiu uma reportagem bem séria na revista Piauí falando sobre algumas acusações da viúva da Gal, né? A Vilma, agora esqueci o sobrenome dela. Mas eu vou deixar aqui o link da reportagem para você poder ler. Que tá sendo acusada de uma série de coisas, né? Não só diretamente ligadas a Gal, mas também a coisas que ela teria feito aí em relação a outras pessoas, algumas questões de golpes e, enfim, uma série de acusações, e por isso reacendeu a ideia de que os fãs querem saber, afinal de contas, do que a Gal Costa faleceu, o que levou à morte de Gal, já que cada hora eles falam uma coisa, então seria justo que fizessem a autópsia, e esse é o pedido que está sendo feito junto ao Ministério Público para que seja feita a autópsia de Gal Costa. A gente segue acompanhando, esse que é um assunto bem sério, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre MPB, então dá uma segurada. E estas foram as nossas notícias gerais. Vamos aqui para os nossos itens históricos, tem bastante coisa aqui nos nossos itens históricos. Falando em autópsia, né, a gente vai falar aqui no dia 3 de julho, completou 52 anos do falecimento de Jim Morrison, o eterno vocalista, compositor e tudo mais do The Doors. Ele que foi embora cedo demais, aos 27 anos. E a morte do Jim Morrison é um mistério. Vou deixar um link aqui, já serve de leitura de um minuto para você.
de algumas sobre o falecimento misterioso do Jim Morrison, que permanece, que remanesce misterioso após mais de 50 anos, né? Então ninguém sabe exatamente do que o Jim Morrison faleceu, e isso porque não foi feita a autópsia do Jim Morrison. Então vou deixar aqui para você poder ler sobre isso. Então 3 de julho foi o dia do falecimento do Jim Morrison e completou este ano 52 anos que estamos sem esse grande lagarto aí do rock. Continuando nossos itens históricos. Atenção aí, produção, vai ter que cortar essa parte, hein? Não. Continuando nossos itens históricos, no dia 4 de julho de 95, o Foo Fighters lançava o seu primeiro álbum, seu disco de estreia. O álbum de a banda de uma pessoa só, né? O álbum de uma pessoa só. Esse álbum que foi totalmente composto e tocado pelo Dave Grohl. Ó, você tem noção? Foi lançado então em 95. Você imagina que essa foi a forma, desde sempre, do Dave Grohl de lidar com o luto, né? 28 anos depois, But Here We Are é a prova disso, de como o Dave Grohl organiza sua vida após o luto e vive tudo isso, né? Porque se saiu em julho de 95, tinha 1 ano e pouquinho do falecimento do Kurt, né? Então vai aí a lembrança para o primeiro álbum do Foo Fighters. Dia 7 de julho de 90 foi um dia triste aqui no Brasil. Foi o dia que faleceu Cazuza. Ele também foi embora cedo demais. O Cazuza faleceu aos 32 anos, vítima de complicações causadas pelo vírus da AIDS. Ele foi o primeiro aqui, né, no Brasil a assumir que estava com a doença, falar publicamente sobre isso, aparecer publicamente, apesar disso, né, levando uma conscientização bem maior sobre o assunto, que ainda era tão tabu, né? Ele lançou 4 álbuns com Barão Vermelho, 5 álbuns solo, então ele produziu muita coisa enquanto esteve por aqui. E sua mãe, Lucinha Araújo, seguiu e deixou o legado do Cazuza cada dia mais conhecido, né? Pessoas como eu, como você, provavelmente, ainda eram pequenos quando o Cazuza faleceu e tiveram a chance de conhecer todo esse legado, graças a Lucinha Araújo e a toda a família do Cazuza. Dia 7 de julho, também, aniversário do Ringo Starr. Ele completou este ano 83 anos, coisa mais fofa, o Ringo cantando Yellow Submarine, adoro. E, então, parabéns para o Ringo Starr. E também no dia 7 de julho de 1980, era realizado o último show, né, que ficou conhecido como o último show do Led Zeppelin em Londres, para um público de 6.000 pessoas, mais ou menos. E a banda veio a confirmar o fim das suas atividades 2 meses depois, por conta do falecimento do baterista John Bonham. Esses foram os nossos itens históricos. A gente vai de indicação agora. Vamos de indicação. A indicação de hoje tá bem variada, então você nem me olha assim, tá bom? Eu vou falar sobre o lançamento. Ele disse que ia lançar e lançou muito bem. Tô falando do Blaze Bayley, queridaço, que foi vocalista do Iron Maiden dos anos de 94 a 99. Ele que esteve no show do Iron em Manchester esses dias aí, tirou foto com os fãs, lançou o seu álbum ao vivo, como ele disse que ia lançar, um álbum com 9 faixas, então traz ali faixas do seu tempo de Iron Maiden e faixas da sua carreira solo. Legal, então fica aí a indicação do álbum do Blaze Bayley. E a outra indicação, bem ao contrário do heavy metal aqui, é o relançamento do 3º álbum de estúdio da Taylor Swift, Speak Now, lançado também dia 7 de julho. É estranho, né? O relançamento. Mas vamos ver se eu consigo explicar. Pelo que parece não. O que aconteceu é que um ex-empresário dela lançou algum material dela sem a sua autorização e ela quer reaver os direitos sobre esse material e por isso ela está relançando essas coisas, né? De uma outra forma, com um outro marketing ali. E, na verdade, no caso desse relançamento do Speak Now, ela traz também parcerias, dentre elas uma com a
Hayley Williams, do Paramore. Pois é, que coisa boa, que legal. Então ela fala que Speak Now é sobre as suas composições, então por isso ela quis chamar e fazer parcerias com pessoas que foram importantes e influentes em sua carreira como letrista. Vale ouvir então a parceria, né, da Taylor Swift com a Hayley Williams do Paramore. E é por isso também que o Paramore vai abrir para Taylor Swift em alguns shows aí pela Europa. Lembrando que a Taylor Swift vem ao Brasil em novembro e me conta, você conseguiu teu ingresso? Ingresso que é good nós não have, né? Foi difícil. Me conta aí se você vai ver a Taylor, tá bom? Então essas foram as nossas indicações de hoje. Vamos agora para os nossos aleatórios, porque tem de um tudo nesse aleatório de hoje. Então se prepara, que lá vai. No dia 30 de junho, o Guns N' Roses estava realizando um show em Londres, quando o Axl Rose, deu aquela escorregada, caiu no palco. Pois é, mas ele disse que não, viu? Isso não passou de uma gravação, é coisa das suas cabeças, apenas uma ilusão de ótica. Vocês estão viajando, hein? Vocês estão viajando. Porque a queda foi cinematográfica. Ele caiu e levantou assim, num piscar de olhos. Opa! Vamos colocar aqui o vídeo do Axl Rose caindo ou não. No dia 1º de julho, para divulgar o lançamento do seu álbum Punks de Boutique, o Supla, ele mesmo, resolveu fazer um show. Onde? Na Avenida Paulista, E ele parou o trânsito, literalmente. Ele foi fazer este show, e o show do Supla foi totalmente aleatório. Ele parou a Avenida Paulista com um trio elétrico de rock, com a sua banda Punks de Boutique, que dá o nome ao álbum. Ele estava acompanhado do seu papito, o Eduardo Suplicy, e um moço que estava meio desavisado curtindo rock and roll foi atingido por um carro. O quê? Pois é, tudo isso no show do Supla, mas ainda bem que a pessoa atingida passa bem. Segue o vídeo aleatóriosíssimo do show do Supla na Avenida Paulista. Subindo tipo tubarão, montado nas magrelinhas no grau. Sempre da moça queria ver se você gosta de. Olha, vamos falar aqui, o Kiss realizou no dia 5 de julho o seu último show em Londres. Será? Bom, quem estava lá, ninguém mais, ninguém menos que o Jimmy Page, do Led Zeppelin, que a gente falou agora há pouco. Olha que coisa boa. Claro que Paul Stanley não ficou por baixo e tirou uma foto com o Jimmy Page. Até eu que sou uma besta, né? Aí, só que lembrando do Paul Stanley em outra situação, o nosso aleatório do Kiss hoje vai pro dia que o Paul Stanley foi brincar com fogo. E sabe aquela coisa? Menino, não faça isso em casa sozinho. Ele brincou com fogo e quase botou fogo mesmo no palco. É claro que ele levou super numa boa, porque Paul Stanley é sobre isso, né? Mas o susto foi grande. Então, cuidado, crianças, não façam isso em casa. Paul Stanley botando fogo no Kiss, ou no palco, ou não. É isso aí. Então tá bem aleatório o negócio hoje aqui, hein? Vamos lá. Uma coisa legal, né, da inteligência artificial é imaginar encontros bacanas, assim. Eu falei que ia falar de MPB de novo, e eu vou falar. Saiu, a gente provavelmente não vai conseguir pôr aqui muitos pedaços do comercial,
Mas o comercial da Volkswagen com a Elis Regina recriada como holograma por inteligência artificial, cantando ao lado de Maria Rita, sua filha. É emocionante, né, de você imaginar isso. E um dos filhos da Elis falou que tá até pensando em levar esse holograma para fazer alguns shows com ele. Olha só. Então a gente vai tentar deixar aqui no aleatório, nem que seja só um trechinho desse comercial, tá bom? Da Elis com a Maria Rita, que deve ter sido um momento bem emocionante, assim, pra ela, né? Imagina só. Pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu sei de tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos ainda. Eu tenho mais um aleatório e eu estou tentando lembrar, produção. A few moments later. Lembrei, claro que sim. Completou 10 anos a cerveja The Trooper. Olha que beleza. Aí você fala assim, bom, eu vou ali tomar uma com meu amigo Bruce Dickinson e já volto, viu? Pois é, foi isso que aconteceu com uma centena de fãs sortudos. O próximo vídeo aleatório é Bruce Dickinson tomando uma cervejinha The Trooper com o fã-clube do Iron Maiden. Pronto, esses foram os nossos aleatórios. Muito bem. Falando em holograma, né? Alguns anos atrás, indo aqui pro meu radar, o Noel disse que sairia em turnê com o Oasis se criassem um holograma do Liam Gallagher. Quem sabe, né? Falando nisso, eu quero